E a partir de quinta-feira, aí vocês já estarão livres. Aproveitem o que nós já conversamos, né? Aproveitem esse horário para que a gente possa ter aí. O meu objetivo com isso é dar a vocês a oportunidade de terem esse horário liberado para estudar para a prova, né? Lembrando aqui as nossas informações sobre a prova, ela será no dia 7 de dezembro a primeira chamada e dia 9 de dezembro a segunda chamada, naquele mesmo formato, modelo que vocês já estão acostumados lá pelo Prova Fácil. Vamos também lembrar a matéria, né? Eu vou cobrar, eu já falei a vocês em outra ocasião, eu desisti de cobrar os crimes contra a incolumidade pública, vou cobrar de vocês apenas e tão somente os crimes contra a paz pública e os crimes contra a fé pública, a partir do artigo 285. Então, objetivamente, a gente vai ter aí do artigo 285 até o artigo 311-A. Então, eu queria aqui dar uma passada nos principais artigos, para que a gente possa revisá-los, né? Só comentando aqui os principais. Então, veja, nós vimos os artigos 286 e 287, né, que falam aí dos crimes de incitação ao crime e apologia ao crime, são formas diferentes, mas a estrutura e principalmente o objetivo jurídico é o mesmo, né, você evitar e criminalizar aquela conduta do agente que estimula a prática de crimes, que vai estimulando aí a prática de condutas tidas como criminosas. Quer ele esteja fazendo isso de forma direta, dizendo, olha, vocês devem praticar crimes, quer ele esteja fazendo isso de uma maneira indireta, que é elogiando, né, enaltecendo pessoas que o tenham feito. Desse título, no entanto, o mais importante é o artigo 288. Associarem-se 3 ou mais pessoas com um fim específico de cometer crime. Lembrando que a gente viu aqui no crime de associação criminosa, de que a mera associação dessas pessoas, ou seja, a mera união, a mera vontade de estar ali juntos, já representa crime, ou seja, o simples fato deles estarem laborando, né, estarem unidos, estarem conectados com a intenção de praticar crimes, já fará com que eu tenha ali a prática efetiva de crimes sendo aí realizados. Então, a gente já tem aí, no momento da consumação, nesse momento em que eles se unem, em que eles se conectam. Mesmo que não venham a praticar crimes. E, eventualmente, caso venham a praticar, eles vão responder em concurso. Então, eu, Gabi e Marília, nos unimos para, juntos, de forma perene, sem uma data limite, sem uma data de validade, praticarmos crimes. Essa é a nossa intenção, essa é a nossa vontade inicial. E isto, por si só, já caracterizará efetivamente a prática criminosa. Isso aí vai, por si só, já definir que houve crime, que há crime e que haverá responsabilidade criminal. Então, isso aí já vai ser um elemento chave para a prática de crime. Agora, se fora isso, de fato, eu, Gabi e Marília viermos a praticar vários crimes, aí nós teremos um concurso entre o crime do 288 e tantos quantos forem os crimes que eventualmente eu venha a praticar. Fechando os crimes contra a paz pública, temos aí o crime
do artigo 288-A, constituir, organizar, integrar, manter, custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão, com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código. Então, o crime do artigo 288 é um crime que a gente vai chamar e definir como um crime de constituição de milícia privada, e ele tem aí o foco principal dele efetivamente criminalizar uma determinada forma de associação criminosa. Tanto é que muitos falam de que a gente teria uma retipificação, porque, na verdade, é uma releitura, né? Ele é essencialmente uma releitura que nós vamos ter do artigo 288. Então, o artigo 288, ele é relido, agregando algumas características a mais. A grande diferença do 288 para o 288-A é essa figura aí da estrutura paramilitar. Então, eu tenho aqui uma determinada associação criminosa com uma estrutura paramilitar que vai ser caracterizada dentro dessa organização. Ou seja, é uma associação criminosa, mas que possuiria ali uma estrutura hierarquizada, disciplinada dentro desse cenário. Só para finalizar aqui essa revisão sobre os crimes contra a paz pública, não confundir, diferenciar com um crime de associação criminosa, que nós já vimos, com um crime de organização criminosa, que vocês vão ver em Penal 4, porque a organização criminosa, lá da Lei 12.850, ela exige mais elementos, ela exige mais requisitos. Em relação aos crimes contra a fé pública, o primeiro que nós vimos, extremamente importante, extremamente comum, inclusive, é muito mais comum do que a gente pode imaginar a princípio, é o crime de moeda falsa, falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Então, nós vamos ter aqui a prática da falsificação, ou de reais, ou de qualquer outra moeda, dólares, euros, libras, o que for. Ele pode ser criminalizado se ele falsificar, né, ou mesmo se ele participar de qualquer uma dessas condutas aqui do parágrafo 2º, que tem como objetivo alcançar toda a cadeia, né, do crime, ou seja, aquele que falsifica, aquele que vende a moeda falsificada, que importa, que exporta, que troca, que cede, que guarda, ou seja, toda essa cadeia criminosa, ela vai ser alcançada efetivamente pela conduta aí do 289. Muita atenção, eu vou cobrar na prova o parágrafo 2º. Quem, tendo recebido de boa-fé como verdadeira, moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação, depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção de 6 meses a 2 anos. Então, a gente vai ter aqui, dentro desse componente, uma característica muito interessante. No parágrafo 2º do 289, o agente começa o crime como vítima, Rafa, e depois ele evolui para criminoso, né? Ele recebe aquela moeda falsa, ele no primeiro momento é vítima daquilo ali, e depois ele, ao perceber, ao verificar aquela determinada falsidade, aí ele diz, opa, eu não vou ficar com esse prejuízo, eu vou empurrar isso para frente, né? Eu não vou ser aqui idiota de ficar com isso, eu vou necessariamente empurrar para frente. Ao empurrar para frente, aí sim ele está cometendo o crime. É por isso que, veja, depois de conhecer a falsidade, aqui exige-se essa ciência, exige-se que eu saiba que efetivamente
há ali o elemento do falso, há ali o elemento do não verídico, e aí eu atravesso e passo aquilo para frente. Então, é como eu repito, eu começo como vítima e eu avanço efetivamente para uma outra condição. Temos também, né, importante nesse capítulo, o artigo 297, falsificar documento público, né? Estou falsificando aqui documento público, aquele que é considerado, né, que é originário do poder público, né, um documento que vem do poder público, ele é produzido por uma autoridade pública, municipal, estadual ou federal. A gente tem aqui efetivamente essa estrutura. E atenção ao parágrafo 2º, para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Então, é interessante porque há determinados documentos que são documentos privados, que são documentos particulares, mas são equiparados a documentos públicos aí nos termos do parágrafo 2º. Temos o artigo 298, falsificar no todo em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Veja que a diferença, né, além da diferença de pena, né, o crime do 297 é um crime mais grave, né, você vai ter aí uma pena de 2 a 6 anos, já o crime do 298 é um crime menos grave dentro desse contexto, né? Temos aí o artigo 299, omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele fazer inserir, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente verdadeiro, juridicamente relevante, perdão. O que foi que nós vimos aí no 299? Aí o documento materialmente é verdadeiro. Ele foi produzido por quem deveria. A diferença está nas informações contidas efetivamente nesse documento. Tá? Guilherme quer perguntar alguma coisa? Não, professor, quero não, obrigado. Pronto. O 304 define, né, o crime de uso de documento falso. Né? No 304, eu vou usar esse documento. Lembra do que nós vimos aqui. Se o agente, o mesmo agente, ele falsifica, né, e ele próprio utiliza esse documento, então, se ele falsificar e ele próprio utilizar, a gente vai ter aqui uma situação específica. Se eu falsifiquei com o intuito de utilizar uma única vez, ou seja, ao falsificar, já estava claro para mim a intenção de usar, repito, uma única vez. Neste caso, nós vamos responder apenas pelo crime de uso. Então, se as provas do processo, se os elementos de informação do processo me autorizam a concluir que aquele agente teria ali, de forma consciente e deliberada, falsificado aquela determinada documentação com a finalidade de utilizar uma única vez, ele responderá pelo o crime de uso, ou seja, apenas pelo crime fim, né, pelo crime que eu objetivava praticar. Agora, se eu percebo que aquele determinado agente falsificou e a intenção dele era praticar diversas falsificações, eu queria ali realizar diversas falsificações, aí eu terei efetivamente uma estrutura distinta. Por quê? Porque se a prova do processo, se a prova existente nos autos
autoriza a gente concluir que eu falsifiquei, mas os meus objetivos eram efetivamente levar a várias e várias e várias condutas criminosas, aí eu vou ter, dentro desse componente, um raciocínio distinto. Aí eu respondo por concurso. Então, a chave aqui é você perceber se aquele determinado objetivo criminoso era usar uma única vez ou usar várias vezes distintas. Essa era a lógica, né, diferenciada que a gente vai ter aqui. Ou seja, se eu percebo que eu só queria usar dentro daquele determinado raio de uso exclusivo e único, uma única conduta, a gente vai trabalhar com essa estrutura mais direta. Agora, se eu queria falsificar, falsifiquei para usar várias vezes e determinadas vezes, aí eu tenho realmente o concurso. O 307 nós vimos, né, aquela conduta de eu me atribuir qualidade de outra pessoa, né, desde que, obviamente, isso aqui não represente outro crime, eventualmente um estelionato, um furto com fraude. O 311, adulterar ou remarcar qualquer informação em chassi ou outro sinal identificador de veículo, né? Nós conversamos aqui de que os veículos automotores, eles saem com o conjunto de informações, né? Eles vão sair ali com um conjunto de informações já definidas, né, em a sua fabricação, número do chassi, uma série de marcações, e eu tenho um crime se eu efetivamente tiver essa figura alterada. E o último que nós vimos, a matéria da prova vem até aqui, o crime do artigo 311, utilizar ou divulgar indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação ou exame público, processo seletivo e exame seletivo previstos em lei. Então, esses artigos aqui são os mais importantes para a prova, né? São os que têm maior probabilidade, digamos assim, de vocês encontrarem na nossa prova. Tá bom? Dúvidas? Alguma dúvida? Meus queridos, a todos vocês, aqueles que não puderam estar conosco hoje, a todos, Adriana, Ana, Clara, Davila, Gabi, meu querido Glauco, Lara, Glauco, eu posso estar enganado, mas eu tenho a impressão de sua mãe ter se formado comigo na Unifor. Não sei se eu estou enganado, posso estar enganado. Lara, Lívia, Lucas, Luiz Castelo, Luiz Pontes, Luísa, Maiara, Maria, Lívia, Mariana, minha queridíssima Marília, Rafa, Tiago, Vitor, um imenso agradecimento a vocês, repito, por todos esses meses, desde o comecinho de agosto, nós estamos juntos aí, percorrendo aí praticamente um terço do Código Penal. Queria agradecer a dedicação, a paciência de vocês, todas essas aulas. Desculpa se alguma explicação não foi a melhor, mas todos nós sabemos, nos esforçamos muito. Então, fiquem bem. Repito, eu vou tomar essa decisão de, a partir da quinta-feira, liberá-los, tá certo? Porque